das apresentações, na verdade, é uma apresentação, eu adaptei um pouco, mas que eu preparei no ano passado, com base em várias pesquisas que eu tenho feito ao longo desses últimos anos, tá? E ano passado eu também publiquei um texto nesse livrinho aqui. Bom, agora não posso mostrar, mas no livro que se chama O Futuro da Filosofia, sobre a relação entre as questões filosóficas, as ciências cognitivas e as neurociências. A minha perspectiva é sempre semântica, então eu sempre faço vinculações entre essas áreas com base na filosofia da linguagem, tá? Porque as minhas preocupações com as quais eu comecei a fazer essas vinculações, as minhas preocupações sempre foram preocupações semânticas, tá? E um tanto metodológicas, ou seja, tentando mostrar de que forma a filosofia da linguagem pode ajudar as neurociências e as ciências cognitivas a fazer pesquisa. Então, eu acho que a filosofia da linguagem pode ajudar essas outras áreas. Essa sempre foi a minha ideia guia quando eu trabalhei com outras áreas que não a filosofia, tá? Eu não estou compartilhando... eu não... Deixa eu ver aqui. Ué. É aqui embaixo, né? Tá tudo lento. Tá. Certo. Aqui vocês têm o nome do nosso grupo, que a distância ainda existe, e eu vou fazer essa sequência, tá? Percorrer essa sequência. Eu vou começar falando das ciências cognitivas, dos seus métodos. Por quê? Para mostrar para alguns que não conhecem o que são as ciências cognitivas, tá? E por que há um vínculo entre a filosofia e as ciências cognitivas, inclusive por meio da filosofia da linguagem. Não só, mas também. Depois eu vou passar das ciências cognitivas de meados do século XX, que eram mais computacionalistas, tá? Para as novas ciências cognitivas do final do século XX, que estão mais ligadas às teorias da cognição corporificada. No terceiro passo, eu vou perguntar, bom, e a filosofia da mente, como é que ela fica com esses desenvolvimentos das ciências cognitivas, né? A filosofia da mente que Wittgenstein estava, em muitos sentidos, recusando, como é que ela ressurge dentro do âmbito dessa discussão entre filosofia e ciências cognitivas, né? Num quarto passo, eu vou falar do naturalismo filosófico hoje, né? Que não é mais o naturalismo de meados do século XX, tampouco é o naturalismo do Hume, né? Moderno, é um novo naturalismo filosófico, tá? Então, não é mais tampouco o naturalismo de Quine nos anos 60, porque Quine não sabia dos desenvolvimentos das neurociências como hoje nós sabemos, tá? Mas é uma posição filosófica importante, então eu vou falar um pouco dela. E, por último, eu vou perguntar quais podem ser os desenvolvimentos da filosofia a partir de tudo isso, tá? Essa é a sequência. Então, alguns de vocês tampouco têm muito contato com a filosofia da mente, que discute bem próxima das ciências cognitivas, certo? As ciências cognitivas, elas começaram em 82. O primeiro curso foi em Nova York, em 82, montado de ciências cognitivas.
As ciências cognitivas, elas fazem perguntas muito próximas da filosofia da mente, não só da filosofia da mente contemporânea, que é pós-behaviorismo, mas também da filosofia da mente moderna. Então, tem muita proximidade com a reflexão mais tradicional também da filosofia da mente, que herdeira de Descartes, tá? Enfim, o que a filosofia da mente está sempre pensando? A relação entre mente e cérebro, né? E até hoje, muitos enigmas estão vinculados a essas questões da relação entre mente e cérebro. Enigmas que são, muitos deles, filosóficos, tá? Aqui vocês têm a primeira representação das ciências cognitivas, quando as ciências cognitivas começaram em 82. Vejam que a filosofia está no topo das ciências cognitivas, então ela era considerada parte das ciências cognitivas, a psicologia também, mas vejam, a filosofia estava no topo. A linguística, a inteligência artificial, a antropologia e as neurociências. E, enfim, dá para perceber que a filosofia sempre teve uma grande importância dentro das ciências cognitivas. Por exemplo, no MIT, em outros lugares, nos Estados Unidos, na academia, a filosofia puxava as discussões sobre a relação mente-cérebro, mente-corpo, e então mesmo as discussões da psicologia sobre a mente eram devedoras das discussões dentro da filosofia. No MIT, né, ali mais para o nordeste dos Estados Unidos, vocês têm uns grupos de linguistas, como Chomsky, que foram líderes dessas discussões, né? E não dá para excluir a inteligência artificial, porque as discussões da filosofia, elas eram acompanhadas de discussões dentro da ciência da computação, não é? Vocês têm o Turing, que começou aí a ciência da computação, que tem uns escritos muito filosóficos sobre se computadores podem pensar. E esses escritos sobre se computadores podem replicar a mente humana foram sempre muito importantes para pensar a relação mente-cérebro. E, claro, a neurociência não pode... Vejam que a neurociência e a inteligência artificial, elas estão próximas, mas elas não são a mesma coisa. E elas, às vezes, se aproximam e, às vezes, se afastam, dependendo de como você vê a inteligência artificial, não é? Se você a vê como algum tipo de simulação dos processos neurológicos ou não, né? Alguns defendem que sim, outros defendem que não, né? Bom, e a antropologia? Lá nos Estados Unidos, porque a antropologia no Brasil ainda não está muito próxima das ciências cognitivas. Então, as ciências cognitivas são uma área de conhecimento muito ampla, que abrange muitos tópicos de pesquisa sobre cognição, como a natureza e a operação da mente e da inteligência. De início, a ênfase era a inteligência artificial, porém, hoje estuda-se também fatores sociais e culturais que alteram a estrutura mental e cerebral, as emoções, a consciência, a cognição animal e a evolução biológica do cérebro e da mente humana. Bom, aqui eu acho importante mencionar isso aqui, por quê? Porque nós estamos trabalhando com a consciência, hoje o Arildo vai falar um pouco mais, né? O Gabriel também, na próxima semana. Eu falei em alguns momentos sobre as emoções, o Damásio fala muito sobre as emoções, né? Então, esses temas, é importante saber que esses temas, eles existiram dentro da filosofia tradicional, mas eles foram colocados, né, dentro das ciências cognitivas. Então,
eles não são temas só da filosofia da mente, eles são temas de uma filosofia dentro das ciências cognitivas, tá? De uma filosofia ligada às neurociências. Tá? Bom, aqui nós temos uma lista das questões que as ciências cognitivas trataram ao longo do século XX, agora XXI, né? Inteligência artificial foi uma das primeiras questões, o processamento da linguagem com a relação entre neurociência e linguística e filosofia continua sendo um dos temas centrais das ciências cognitivas, o aprendizado e desenvolvimento em geral do ser humano, né? A memória é fundamental, porque ela está envolvida em quase tudo, que todos os processos cognitivos exigem memória, a percepção e a ação. Aí nós temos uma discussão muito filosófica, que é a discussão entre o representacionalismo e o antirrepresentacionalismo, né? Nós temos um dos tópicos mais antigos dentro da filosofia das ciências cognitivas é a atenção, e está ligada a teorias da consciência, e a emoção, como eu já falei, que hoje está ligada, as teorias da emoção estão muito ligadas a, por exemplo, teorias morais atuais, né? E também a discussão sobre a empatia humana, que por sua vez está ligada a teorias morais. Então, são todos esses assuntos das ciências cognitivas, e as questões podem ser recolocadas. Então, questões que eram só filosóficas são recolocadas dentro das ciências cognitivas. Pode a mente humana ser replicada? Nascemos com a capacidade de aprender uma linguagem complexa ou aprendemos sintaxe e semântica socialmente, imitando? Podemos memorizar aquilo que percebemos e experimentamos do mundo? Quanto, de que forma, em qual intensidade, quão veridicamente? Podemos saber quando estamos em um estado de conhecimento e quando estamos iludidos? É uma questão antiga da filosofia e é recolocada. Nossa percepção de objetos e fatos depende de nossas intenções, daquilo que estamos fazendo e pretendemos fazer? Essa é uma das discussões dentro da teoria da percepção muito importante e que está já, em algum sentido, presente nas discussões entre idealistas, empiristas, né, racionalistas e empiristas, idealistas e realistas, né? Então, essas questões da teoria do conhecimento se voltam a aparecer dentro das teorias da percepção e da ação. O grande diferencial, não é, das ciências cognitivas que estão vinculadas já às neurociências e que não são meros testes escritos, são os métodos. Então, claro, esses métodos empíricos não são mais os métodos típicos da filosofia, né, da filosofia tradicional. Então, nós temos as imagens do cérebro, EEG, ressonância magnética, EEG misturar junto com ressonância magnética, os modelos computacionais que muitos filósofos não naturalistas aceitam como se fossem... alguns naturalistas acham que os modelos computacionais são uma naturalização das questões filosóficas. Eu sei porque, enfim, eu discuti com algumas pessoas sobre isso, mas tem também alguns filósofos que acham que os modelos computacionais, que são mais matemáticos, não seriam propriamente uma naturalização das questões da filosofia da mente, tá? Nós temos experimentos comportamentais, né? Reações de tempo, respostas psicológicas, rastreamento dos movimentos oculares. Nós temos métodos neurobiológicos como gravação de um só neurônio, estimulação direta do cérebro, etc. E nós temos simulações das ações e das funções mentais humanas em robôs, né? Que são um dos últimos avanços das últimas décadas. Tudo isso permite um tipo de naturalização das questões mais tradicionais da filosofia da mente.
isso é uma ilustração apenas para mostrar os avanços das neurociências, que são impressionantes, né? Hoje nós conseguimos fotografar microscopicamente as células nervosas, né? Por exemplo, de um tronco cerebral de um rato. Essa imagem já tem 13 anos, né? E ganhou um prêmio em 2007. Mas ela é fantástica, porque ela mostra ela não mostra apenas os neurônios, não é apenas a fotografia dos neurônios, mas ela mostra como os neurônios estão dialogando entre si, por meio das sinapses, né? Ou seja, por meio de movimentos das proteínas, certo? E cada uma dessas proteínas aparece com uma cor diferente, certo? Então, as conexões neuronais foram fotografadas, né? E, claro, por meio de um tipo de artifício que torna cada movimento de proteína como tendo uma cor diferente, tá? Mas isso é um exemplo de como as imagens do cérebro estão avançando muito nos últimos anos, né? Nós temos alguns projetos ainda computacionalistas, que a gente chama, dentro das ciências cognitivas, que estão ligados ainda à ideia do Turing, de que um computador pode um dia replicar a mente humana, né? O Turing não achava que nós podíamos replicar emoções, mas ele achava que nós podíamos replicar raciocínios, né, mais lógicos, por meio de computadores, né? Então, o computacionalismo ele continua tentando simular as funções mentais humanas instanciadas em células nervosas. Isso dá muito pano para manga, né? Eu sei que tem grupos na Unicamp tentando fazer isso do ponto de vista da computação, né? E um dos exemplos mais assim representativos desse movimento computacionalista é o Blue Brain Project em Lausanne, né? Que tenta criar um cérebro sintético por meio da engenharia reversa do cérebro dos mamíferos até o nível molecular. Ele está sendo levado a cabo na Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça, né? E foi um dos projetos mais bem financiados na União Europeia até hoje, né? Ganhou 1 bilhão, se eu não me engano, de euros e foi liderado pelo Henri Macron. Mas tem muita gente também que enfim, discute, acha que não é um projeto que vai conseguir o que pretende, né? Bom, vejam que esse é um dos projetos que pretende lançar luz sobre o que é a consciência humana, um dos vários projetos, né? Aqui está a sala com o supercomputador, o Blue Brain. Aqui eu sendo monitorada por meio de encefalografia. Então, esse é um dos métodos de tentar... alguns falam em leitura da mente. Não é propriamente uma leitura da mente, né? Nós conseguimos, por meio da eletroencefalografia, registrar sinais elétricos, impulsos elétricos do cérebro de uma pessoa, não é? E fazer gráficos. O computador pode, então, montar gráficos, né? E esses gráficos podem ser interpretados, né, pelo cientista e pelo filósofo, né? Só que para isso nós precisamos de várias hipóteses de trabalho e existem hipóteses concorrentes, né? Aqui é isso basicamente que acontece hoje, né? Que nós temos a possibilidade de fazer hoje no laboratório lá da Unicinos, né? Nós podemos captar impulsos cerebrais do cérebro por meio das toucas GEG, e nós podemos fazer testes, né? Com as pessoas, elas olham para certas
imagens e são desafiadas a dizer se uma imagem se é a representação digamos assim, de uma palavra ou não, então ela põe sim ou não, ela pode apertar ou ela pode só pensar na resposta, né? Mas tudo isso leva a que a gente consiga captar gráficos de impulsos elétricos do cérebro e interpretar esses gráficos depois. Hoje, as novas ciências cognitivas, elas se afastam um pouco do computacionalismo, porque elas, então, assumem algumas posições próximas do que Maturana e Varela afirmam, né, no texto deles de 1984, A Árvore do Conhecimento. Eles ficaram muito famosos, são dois biólogos chilenos, né, ficaram muito famosos pelo conceito de autopoiese que eles elaboraram, né? Com base na ideia de célula. Eles disseram, bom, o ser humano é como uma célula, ele é perturbado, o corpo humano é perturbado pelo meio e ele tem que se acoplar ao meio, estruturalmente ao meio, né? Então, qualquer sistema vivo, incluindo o corpo humano, ele constantemente está fazendo isso. Mas o que é a autopoiese? A autopoiese são os movimentos internos do corpo humano, ou de qualquer ser vivo, né? Que tenta se adaptar às perturbações e mudanças do meio no qual ele está, né? E por meio da autopoiese, o ser humano ele mantém o seu acoplamento estrutural ao meio, tá? Essa é a ideia básica do Maturana e do Varela, né? E isso para eles explica as nossas adaptações ao meio e explicaria também a mente humana, né? Então, essa é a ideia. A ideia de que o acoplamento estrutural que exige a autopoiese, porque o acoplamento estrutural é um acoplamento do ser vivo ao meio que o perturba, é uma explicação também para a evolução do sistema neurológico do ser humano e para a mente humana e para a cognição humana. Então, nós podemos ser destruídos pelo acoplamento estrutural e pelas perturbações externas. Se nós não formos destruídos, nós nos adaptamos internamente ao meio, né? Então, nós estamos constantemente, o nosso corpo está constantemente se transformando internamente para se acoplar ao meio e não ser destruído, né? Então, há uma constante auto-organização. E o ser humano, no caso, é um dos seres vivos mais adaptáveis, de uma forma diferente, claro, das baratas, que são também muito adaptáveis, mas o ser humano, a adaptação do ser humano, ela se deve, em grande parte, à sua plasticidade neurológica, certo? A sua plasticidade neurológica. E essa plasticidade é resultado de uma longa evolução de milhões de anos, né? E que contém em si essa evolução variações aleatórias. Bom, o que aconteceu? O Maturana e o Varela influenciaram as ciências cognitivas, né? E mudaram a visão do computacionalismo, de como simular a mente e o comportamento humano. Então, o que aconteceu? Tudo junto, claro, os desenvolvimentos da tecnologia permitiram a construção de robôs. Então, nós não temos só computadores, nós temos robôs, né, cada vez mais inteligentes. E esses robôs, eles conseguem
não só, eles não tentam só simular a mente humana, mas eles tentam simular o movimento humano e o comportamento humano, tá? Então, as ideias do Varela e do Maturana, que vinham da biologia, elas se juntaram à robótica para pensar se é possível simular o comportamento humano. E o que cresceu? Cresceu o número de teorias da cognição corporificada que afirmam que nós reagimos aos aspectos do meio sem precisar representar conscientemente o meio e sem computar no sentido estrito que é defendido pelo computacionalismo. Segundo as teorias da cognição corporificada, nós podemos simular, com comandos simples, a forma como o ser humano reage ao meio, tá? Em robôs. Ao avistar um obstáculo em um determinado ângulo, nós podemos desviar ou para a esquerda ou para a direita. Ou seja, assim como robôs desviam para a esquerda ou para a direita, se identificam um obstáculo, o ser humano também agiria dessa forma básica, só que, claro, como o interior do ser humano é mais complexo, muito mais, extremamente mais, ele vai não só desviar para a esquerda e para a direita, mas ele vai se auto-organizar internamente e pensar como reagir. Mas, vejam, a base para as ações humanas estaria nessa capacidade de reação bastante simples que nós podemos simular por meio de um computador bem simples. Aqui nós temos 2 exemplos da robótica, eu quero ver se eu consigo projetar para vocês, que eu acho fantásticos, e que justamente mostram o que seria a base também do comportamento humano. Se alguém diz assim, mas robôs não são livres, robôs não decidem, robôs não pensam, robôs não criam. Então, a ação de um robô não se assemelha à ação de um ser humano. Bom, a nova robótica está mostrando que... e além disso, robôs são mecânicos, seres humanos são biológicos. A nova robótica está mostrando que nós podemos ter pequenos robôs mecânicos que simulam o comportamento de seres biológicos. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Então, bom, vocês estão enxergando, né, pessoal? O vídeo não. Não? Vídeo não, Luciano. Só o Tá. slide. Só o slide. Eu acho que você tem que parar de Eu acho que é porque streamar o slide está em e quando você começar a streamar de novo, você clica na tela do navegador. Isso, vou ter que mudar de... Tá lento. Para mim, o Teams está super lento. Tem bastante gente acessando. Deixa eu ver onde é que tá. Não tá aparecendo. Deixa eu pôr mais para frente aqui.
Isso que dá ser desorganizada. Ai, vocês não conseguem enxergar, né? Eu vou, só um minutinho, eu vou ter que fechar aqui. Você quer que eu mande? Me manda o link no WhatsApp que eu streamo. Tá, tá. Tá bem. Então, vamos ver agora onde é que eu tava. Tá aqui. Pelo menos eu acho que eu consigo streamar. Tá. É que ele não tá registrando a minha tela. É estranho isso, eu não sei. Tá, Matheus, deixa eu Oi. te mandar. Não, deixa eu ver. Eu vou posso mandar por e-mail, né? Pode ser. Eu não tô com... Tá tudo super lento, eu tô com medo que caia aqui tudo. Ou você sabe o nome do vídeo, talvez? Sim, Que coloca aí. Coloca aí. eu procuro no YouTube Eu direto daí. abri. Tá. Ó, Robot Self-Assembly. Self-Assembly. Tá vendo? Não? Tá tudo super, super lento. Deixa eu ver. Talvez eu devesse desistir e depois eu passo para vocês, mas no fim. Ah, Tá, minha deixa internet eu sei. ela deu Eu, uma caída aqui por uns 3 segundos. deixa eu colocar aqui agora eu fui mais esperta que você. É Eu, Robot eu Self-Assembly. Tem um coloquei no minuto. chat. Eu coloquei no chat. É, tem 1 minuto o vídeo. É, pequenininho. Achou aqui, ó? É esse aí, ó. Tá Sim, no eu tô chat, abrindo aqui. Tá. tá? Só deixa eu streamar aqui. Vocês já conseguem ver? Sim, estamos vendo. Obrigada. Tá, vou dar play aqui. Cada, é. Cada um de vocês é uma bolinha. Tô brincando. Ele nem tem som, né, Matheus? Não tem som, eu também não escuto aqui. Veja, mas isso aí é auto-organização de pequenos robôs. E esses robôs, eles estão formando um certo sistema, eles estão se auto-organizando por meio de luzes, né? Cada um deles, ele tem um tipo de laser, né? Com o qual ele vai se localizando. E percebam que no final ele forma uma composição que é como se fosse a estrutura de uma planta, tá? Eu vou te mandar um outro aqui, que é a mesma ideia. Vou te mandar no chat aqui. Tá. Ó. No final, esse que nós vimos, eles formam, os robozinhos formam como se fosse um tipo de galho vegetal. E esse, vocês vão. Bom, eu não vou falar tudo, vamos ver o que eles vão formar no final. Eles vão formar também um tipo de sistema, assim, que tem a forma de um sistema vivo, né? Não tem som, né? Mas tudo bem. Vocês não escutam?
Não, Não. eu escuto. Não. Bom, eu escuto, tá bem alto, então eu vou baixar aqui. Mas ainda bem que tem descrição. O som não está projetando. O que eles estão falando é que, claro, os seres vivos formam estruturas, não é? Então, conjuntos de seres vivos, nas suas interações, formam estruturas, né? E eles estão reproduzindo isso por meio de robôs. E robôs bastante simples, que têm um software muito simples. Isso é também bastante importante. E que se localizam em relação aos outros robôs e que vão, então, se auto-organizando em conjunto. Eles comparam, né, com a formação também de células vivas, né? Esses robôs, por exemplo, eles têm a capacidade de mudar de cor conforme a cor dos outros robôs. Então, eles vão entrando em relação e mudando a própria cor conforme a cor dos outros que eles vão detectando ao redor. Também é curto, né, Matheus? Esse? Falta bem pouquinho. Vejam que eles estão também pensando que esses robôs poderiam ter funções de terapêuticas, né? Se eles pudessem ser diminuídos no seu tamanho, eles poderiam interagir com células do corpo humano, porque eles reagiriam de forma semelhante às células do corpo humano. Bom, isso são alguns exemplos. Eu vou projetar, vou continuar. Deixa eu ver. Sim, eu vou te passar um último link dessa parte, tá, Matheus? Uhum. Eu só quero falar que esse vídeo aqui e esse canal, ele é muito bom porque todos os vídeos, eles têm uma pesquisa envolvida nele. Então, eles citam vários artigos científicos e filosóficos para explicar os problemas. Eles têm, acho que, 3 vídeos sobre consciência. Tá, não sabia, tá. Ele é muito interessante. Porque são laboratórios reconhecidos. Um deles é de Paderborn, na Alemanha, né? Acho que o primeiro. E esse segundo eu não sei bem de que laboratório é nos Estados Unidos. Mas são grupos de pesquisa realmente de universidades, né? Que fazem esses trabalhos, né? E, por último, algo que não é... Você pode me mandar. Você já Eu já mandou? mandei do lado Ah, ali, Matheus. desculpa, eu não tinha visto. É que fica bem a tua caixa de vídeo no Ah, chat. Tá.
Tá, agora não é, claro, não são robozinhos, é a robô Sofia. É para mostrar que eu posso tentar simular comportamentos muito básicos de seres vivos, para mostrar, digamos, a base do comportamento também do ser humano, mas o que também acontece na robótica é algo diferente, que seria tentar imitar, simular a complexidade, né, do ser humano, né? E então nós temos o robô Sofia, que justamente tenta simular feições emocionais, tenta simular a comunicação linguística gramaticalmente estruturada, né? Então, em algum sentido, está tentando simular a mente humana, já mais complexa, não só a base do comportamento humano. Então, seria isso. Quantos minutos tem esse vídeo, Matheus? Ah, mas não tem som, né? Não tem som, né? Então não adianta, esse aí não adianta, porque esse é com linguagem. Ela tá falando, tem a legenda. Ela responde, a Sofia, essa aí, é uma Siri sofisticada, né? É uma Siri que tem expressões faciais, que sabe responder a perguntas difíceis, que entende um pouco o sarcasmo até certo ponto, a ironia, né? Então, claro, não completamente, mas alguma compreensão ela tem. É claro que a Sofia tem um software mais complexo, né? Não é a mesma coisa que aqueles robôs. Bom, é isso. Vamos fechar. Isso aí é um exemplo, então. Eu vou acabar, então, aqui a apresentação. Eu não estou muito longe do fim da minha apresentação. Então, tu já deixaste, né, de compartilhar. Eu vou compartilhar de novo aqui. Ué, o que foi? Então, o robô Sofia é uma das tentativas de simular as capacidades comportamentais humanas. E isso vai além da simulação de capacidades cognitivas como a inteligência. Então, a robótica, ela supera o computacionalismo da primeira metade de meados do século XX, né? E, então, o que nós temos hoje é repensar as relações mente-corpo por meio do que Maturana e Varela chamam de dinâmica auto-organizada. Não só a Maturana e Varela, o Andy Clark também, nos textos dele, usa essa ideia de dinâmica auto-organizada, né? Nessas últimas 2 décadas, tá? Então, a nova ciência cognitiva e a nova filosofia da mente, elas usam essa ideia de que o cérebro está sempre interagindo, o cérebro dentro do corpo estão sempre interagindo com o meio, né? E é isso que faz com que existam as chamadas propriedades emergentes do cérebro. Bom, agora eu não vou discutir todas as questões mente-cérebro, né? Mas isso depois nós podemos conversar a respeito. Podemos dizer que cérebro é igual a mente, podemos dizer que a mente emerge do cérebro, podemos dizer que a mente causa alterações no cérebro ou não. Enfim, então temos muitas possibilidades aí de compreender o que seria a mente ou também de eliminar a noção de mente. Uma possibilidade de retomar as questões sobre a linguagem humana a partir dessa nova ciência cognitiva que não pensa a mente humana de uma forma solipsista, né? Mas pensa a mente humana sempre como algo que está dentro, que é parte de algum processo corpóreo
e que tem uma relação determinada com o meio e que pode ser simulada por meio de robôs. Nesse âmbito, nós temos uma nova recolocação do que seria a linguagem humana, né? E uma das pessoas que pensa o que seria a linguagem humana dentro desse contexto das novas ciências cognitivas é a Ruth Millikan. E, ao contrário de Maturana e Varela, a Millikan acha que a linguagem é uma representação. Então, ela não é antirrepresentacionalista, como algumas teorias da cognição corporificada são, tá? Esse é o esquema principal dela para uma representação bem simples, que ela chama de push-me-pulho, né? E, tipo, quando eu digo a calçada está escorregadia, o que eu faço? Eu enuncio uma representação gramaticalmente estruturada. Eu sou produtora de uma representação, e essa representação informa algo a quem me escuta, né? E essa pessoa que me escuta, ela compreende o conteúdo da minha representação. Mas para compreender o conteúdo, ela tem que ter algum vínculo no contexto. Eu e o consumidor, eu, a produtora e o consumidor, temos que estar vinculados ao contexto da enunciação, né? E, claro, também há um tipo de representação interna, segundo a Millikan, enquanto ocorre a comunicação. E, por isso, ela é representacionalista em dois sentidos. Ela acha que a linguagem é representacional e ela de fatos, né, que estão ao nosso redor, e também ela acha que existem representações mentais, né, da mente humana que tenham, enfim, que estão relacionadas às enunciações, tá? E a visão da Millikan, ela é naturalista e ela está vinculada à biologia evolucionista e está vinculada às novas ciências cognitivas em algum sentido, porém, ela não concorda com o antirrepresentacionalismo das novas ciências cognitivas do Maturana e do Varela, ligadas ao Maturana e Varela. Então, eu não vou falar aqui, eu tenho outros slides sobre isso. O Andy Clark é um que faz um tipo de síntese entre os antirrepresentacionalistas da tradição do Varela com os representacionalistas da tradição na qual está inserida a Millikan. E, em grande parte, nós precisamos falar de representação quando falamos de linguagem, né? Então, essa é a ideia. Assim. É muito difícil você ter uma filosofia da linguagem, uma semântica, sem a noção de representação. Bom, e a filosofia da mente atual? Nós estamos, nesse momento, nessas semanas, discutindo o que eu mencionei na aula passada, que seria a lacuna explicativa. O que seria lacuna? A lacuna explicativa entre todas as nossas descrições do cérebro humano e as nossas descrições e explicações da mente humana, tá? Então, aí há uma lacuna explicativa e as teorias da consciência são as primeiras que têm que superar essa lacuna ou tentar superar. E por isso que a lacuna explicativa e o que é a consciência são dois problemas fundamentais da nova filosofia da mente que está dentro dessa participando, né, do debate das novas ciências cognitivas e das neurociências. Então, são novas questões da filosofia da mente que estão surgindo a partir das ciências, tá? Questões de filosofia da mente também têm muita relação hoje, por exemplo, com o reconhecimento de faces, que, por sua vez, tem relação com como nós podemos ler as emoções e os pensamentos alheios. Eu até tenho um videozinho, talvez com esse videozinho eu encerre, né, passo a palavra para o Arildo, mas do autor que o Arildo mencionou, que é o indiano,
que mostra isso aqui, então eu não vou falar muito sobre isso. Mas as novas neurociências, um núcleo das novas neurociências, ele mostra como que o ser humano lê emoções e pensamentos alheios. E isso muda muito toda a discussão filosófica, por exemplo, que estava ali ligada ao Wittgenstein, né? Porque se nós somos capazes, de forma quase automática, por meio da nossa biologia, ler emoções e pensamentos alheios, as críticas de Wittgenstein à possibilidade, não é, de acesso aos pensamentos dos outros, ela assim, fica pelo menos prejudicada, não é? Pelo menos prejudicada. E o naturalismo filosófico, o que seria esse naturalismo? Seria não só tratar dessas questões que eu já apresentei, novas questões da filosofia da mente, mas seria tratar novamente das questões tradicionais da filosofia, como as questões do ceticismo e do solipsismo, aqui, desculpa, está mal, que falavam, por exemplo, das ilusões, que falavam que, como Descartes falava, que porque nós nos iludimos uma vez, talvez nós estejamos iludidos sempre, né? Então, as novas ciências cognitivas e as ciências também cognitivas tradicionais, elas vão mostrar que ilusões, elas não estão sempre presentes na nossa realidade. Elas estão, às vezes, presentes e, às vezes, elas são induzidas, como essa do Miller-Lyer Illusion, né? Então, ilusões, a partir das ciências cognitivas, não poderiam gerar a conclusão de que nós podemos estar sempre iludidos. Por exemplo, então, nós poderíamos responder de forma naturalista aos céticos, dizendo que nós não podemos estar sempre iludidos. Uma também, por exemplo, uma das respostas que nós podemos dar ao cético é dizer, olha, às vezes a gente até se engana sobre a cor de uma superfície, sobre se um quadrado é mais escuro que outro ou não, mas nós somos biologicamente programados para saber quando que um objeto está jogando sombra sobre uma superfície. Nós sabemos disso, e nós sabemos distinguir a sombra de uma superfície mais iluminada. E isso significa que muitas das dos exemplos que a gente dá para ilusão em relação a cores ou a iluminação, também podem ser explicados pela ciência de uma forma a mostrar que as pessoas não se enganam facilmente. As pessoas, mesmo quando elas estão vendo algo difícil de identificar, elas têm correções biológicas para o que elas estão vendo. Bom, o naturalismo também pensa um dos problemas clássicos da filosofia, que é o problema do que é um conceito, né? Que é o problema dos universais. Nós temos no Jesse Prince uma teoria da Proxy Type Theory, que pensa o que são conceitos, o que são universais, e ele pensa isso usando a noção de memória de trabalho, que é uma noção das neurociências, né? Então, ele define o que é um conceito por meio da ideia de representação, que exige, por sua vez, a ideia de memória de trabalho. Não vou agora descrever tudo que ele fala. Então, o que nós estamos fazendo, vejam, é recolocando as questões filosóficas, né? Nós estamos recolocando as questões filosóficas. Nós continuamos a pensar questões como, será que o nosso pensamento é conceitual? Será que o nosso pensamento é proposicional? Nós continuamos a pensar o que significa perceber, o que significa pensar, qual é a relação entre pensar, verbalizar e comunicar, o que são os sinais comunicativos, qual a relação dos sinais comunicativos
com as intenções dos agentes, enfim, qual a estrutura lógica das frases que nós usamos, o que é o significado, só que tudo isso tem desde uma nova perspectiva, uma perspectiva evolucionista, uma perspectiva das novas ciências, que nos dizem coisas importantes, como nós temos vários processos mentais que não são conscientes, nem tudo é consciente, Descartes estava errado, a mente não é transparente, enfim, nós somos seres extremamente plásticos, extremamente sociais, muitas coisas que nós queríamos explicar dentro de um tipo de solipsismo nós não conseguimos, enfim. Então, nós temos que refazer as nossas questões e as nossas respostas a partir das ciências. Esse é o naturalismo, tá? E, bom, seria isso. Eu vou mandar mais um link. Então, muito obrigada, né? Então, nós temos que explorar aqui, eu achei legal, 2 galáxias, porque nós temos a tarefa, esse século XXI, de explorar o cérebro humano. Essa é a tarefa, né? E explorar as relações do cérebro com o restante. Então, é quase uma tarefa tão grande quanto explorar as galáxias, tá? Muito obrigada. E eu vou mandar agora